Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal do CEP Edgar Morin aqui no YouTube. Eu sou o professor Wilson e hoje falarei com vocês sobre o terceiro capítulo desse livro, Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, de Morin. Nesse capítulo, Morin vai nos mostrar a importância de nós ensinarmos a condição humana. Talvez essa seja um dos pontos fundamentais para a educação. No entanto, eu vou falar por mim, eu só fui ouvir sobre a condição humana no momento em que fazia a faculdade de filosofia, ou seja, eu passei todo o ensino fundamental e médio sem nunca ter escutado sobre a condição humana. Você, durante o seu processo de aprendizagem, você já estudou sobre a condição humana? Deixe aqui nos nossos comentários, por favor. Vamos para o vídeo. De acordo com Morin, os saberes, esses sete saberes que ele nos apresenta, são as bases, os pilares da educação do futuro. Então, olha só, o Morin ele não deixa disciplinas que devem ser apresentadas, ele não deixa conteúdos que devem ser apresentados. Ao contrário, ele nos deixa as bases. As colunas pelas quais nós iremos construir essa educação para o futuro. Lembrando que o nosso primeiro saber, ou o nosso primeiro pilar, é o erro e a ilusão. Ou seja, todos nós estamos sujeitos ao erro e à ilusão, inclusive esse que vos fala. O segundo pilar, ou o segundo saber para a educação do futuro, é o conhecimento pertinente, ou seja, o Morin ele vai nos apresentar as bases para que nós possamos construir um conhecimento que esteja contextualizado, que esteja ligado aos outros saberes, e não aquele conhecimento fragmentado. Lembrando que nós fizemos já 2 vídeos sobre os 7 saberes, né? Sobre o erro e a ilusão e sobre o conhecimento pertinente. E hoje nós iremos trabalhar essa terceira coluna, ou esse terceiro pilar, que é ensinar a condição humana. Bom, aqui eu vos trago na imagem ao lado uma criancinha. Por que eu trago uma criancinha? Porque a criança, por natureza, ela é um filósofo ou uma filósofa. Quem trabalha com criancinha vai saber dizer, tá? Que a criancinha ela tem muita curiosidade. Ela pergunta sobre tudo, tá? Inclusive ela pergunta quem é ela, quem somos nós, os seres humanos, onde estamos, de onde viemos e para onde vamos. Em geral, a educação tradicional, o que ela faz? Ela corta essa curiosidade da criancinha. A criancinha que é um ser curioso, um ser aberto ao saber, ela na escola, em geral, ela perde a sua curiosidade. Por quê? Nós enfiamos nas criancinhas tantos conteúdos, esses em geral fragmentados, e nós não respondemos às questões essenciais do ser humano. Então o Morin vai dizer que para uma educação do futuro é essencial ensinarmos a condição humana, ou seja, sabermos quem somos nós. Você já se perguntou quem é você? Onde você está? De onde você veio? Para onde você vai? É isso que o Morin nos apresenta neste saber. Devemos recuperar a criança perdida que está dentro de nós. Bom, leiamos Morin. A educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal centrado na condição humana. Ou seja, aquilo que nós devemos ensinar por primeiro para as crianças é a condição humana.
mas não só para as crianças, ele deve ser universal, ou seja, para todos nós, do ensino infantil até a universidade, do ensino fundamental até a pós-graduação. Ela deve estar centrada na condição humana. Esse é o princípio básico, aquilo que deve ser feito por primeiro. E continua Morin. Estamos na era planetária. Uma aventura comum conduz os seres humanos, onde quer que se encontre. O que é estar na era planetária significa que tudo aquilo que acontece no mundo vai nos atingir de determinada forma, tá? Onde quer que nós estejamos. Por exemplo, o que foi a última pandemia que, com a graça de Deus, nós conseguimos sair dela, tá? Os problemas climáticos de hoje em dia, eles são problemas que atingem a todos. A questão entre a educação e a inteligência artificiais, as redes sociais, isso são questões que atingem a todos, em maior ou menor grau, mas atinge a todos, onde quer que estejamos. Continuemos. Estes devem reconhecer-se em sua humanidade comum, ou seja, nós somos seres que temos muita coisa em comum e, ao mesmo tempo, reconhecer a diversidade cultural inerente a todo humano. Ou seja, nós temos uma unidade comum, mas todos nós somos seres diversos. E esses seres diversos, eles estão nessa era planetária, ou seja, uma era em que tudo aquilo de bom ou ruim atinge a todos e a todas. No entanto, se nós estamos nessa era planetária, tá, onde que os problemas são complexos e esses problemas atingem a cada um e a cada uma de nós, nós temos um conhecimento ou um ensino que vai fragmentar o conhecimento, que vai fragmentar o ser humano, conforme essa figura ao lado. O conhecimento atual, de maneira geral, ele vai ensinar o ser humano, ele vai ensinar a realidade como se fosse peças de um quebra-cabeça. E muitas vezes faltando algumas peças, ou seja, ela apresenta o ser humano fragmentado. Leiamos Morin. O humano continua esquartejado, partido com pedaços de um quebra-cabeça, ao qual falta uma peça. Então, diante da complexidade do ser, o ensino em geral, ele é fragmentado, ele é partido. O Morin, ele está querendo nos apresentando um conhecimento que religue. Conforme eu falei no último vídeo, a palavra complexo vem do latim complexus, que significa aquilo que é interligado, aquilo que está tecido junto. Nós não conseguiremos propor uma nova maneira de educação se nós não religarmos o saber. Nós não conseguiremos enfrentar os problemas atuais se nós tivermos um conhecimento conforme essa imagem, ou seja, um conhecimento fragmentado. Ensinar a condição humana para o Morin, nós primeiro devemos mostrar aquilo que nós estamos enraizado, ou seja, aquilo que enraiza todos nós humanos. Então, leiamos Morin. Devemos reconhecer nosso duplo enraizamento no cosmo físico e na esfera viva, e ao mesmo tempo nosso desenraizamento propriamente humano. Estamos simultaneamente dentro e fora da
natureza. Olha que coisa linda que o Mohan ele nos fala, que nós ao mesmo tempo nós somos seres que estamos enraizados no mundo físico e no mundo natural, mas nós somos seres que também estamos enraizados na natureza, tá? Quem tem animais de estimação, como o professor Wilson, que gosta muito dos seus cachorrinhos, da sua gatinha, nós conseguimos perceber que nós somos seres diferentes dos nossos animaizinhos. Eles são 100% natureza, né? Enquanto nós somos natureza também, mas a nossa cultura, ela nos desenraiza dessa natureza. Nossa condição cósmica, né? Então, ou seja, nós estamos enraizados neste cosmos, tá? Esse cosmos que ele surge há mais ou menos 13,800 bilhões de anos, né? Hoje já estão falando com as novas descobertas do telescópio James Webb, já estão falando em 26 bilhões de anos, né? O professor Wilson, não morrão, o professor Wilson tem uma suspeita que vai ser mais de 26 bilhões de anos. Nós tendemos ao infinito quando pensarmos no cosmos. Mas tem uma coisa interessante. Nesse enraizamento cosmos, nós trazemos em nossa condição humana o processo de criação e desenvolvimento do cosmos. Então, por exemplo, os nossos átomos, as nossas moléculas que nos compõem, elas surgiram há bilhões de anos numa explosão de uma supernova. Sempre nessa lógica de ordem, desordem, reorganização. Imaginemos essa explosão, explode, né? Uma desordem total. Com o tempo isso vai se reorganizando, surge uma nova ordem e essa nova ordem volta-se a desorganizar para reorganizar esse processo contínuo que é a criação do cosmos. Mas a nossa vida também é assim, né? A nossa vida, nós conseguimos uma pequena organização, com o tempo ela desorganiza, nós precisamos nos reorganizar. Isso está na nossa natureza, isso nós tiramos do cosmos. Não só essa parte que compõe o ser humano, mas também, em especial, nós vivemos nessa condição de ordem, desordem, organização e reorganização. Você já pensou isso? Deixa aqui nos comentários. Nossa condição física e nossa condição terrestre. Então, olha só, nós somos seres terrenos, ou seja, nós nascemos nesse nosso planeta azul. Toda a nossa condição física, psicológica, ela se deu nesse processo evolutivo para vivermos no planeta Terra. Tá? Se um dia nós conseguirmos sair do planeta, formos para um outro planeta, nós deixaremos de ser humano. Com o tempo nós evoluiremos para se adaptar àquele planeta. Será uma nova espécie de hominídeo, não mais humanos. Humano é aquele que vive de acordo com o nosso planeta Terra. E se nós estamos na Terra, nós compartilhamos o futuro do nosso planeta, tá? Todos nós, como diz o Mohan, onde quer que estejamos. Então, os problemas, eles são problemas que afetam a todos. Mas também os avanços, eles afetam a todos em maior ou menor grau. Condição humana, então olha só, nós seres humanos, né, que pertencemos aos hominídeos, nós temos coisas que são da nossa natureza, né? Então, por exemplo, nós somos seres bípedes, ou seja, nós ficamos em duas pernas, né? Nós andamos em duas pernas, nós conseguimos olhar para frente, né? Nós temos uma mão que tem esse dedo fazendo esse movimento e esse movimento de pinça. Então, olha só, isso fez com que no nosso processo evolutivo desenvolvesse o nosso
cérebro. Mas à medida que nós desenvolvemos o nosso cérebro, nós desenvolvemos as nossas mãos, tá? Então, passando pelos primeiros hominídeos que conseguiam trabalhar com a chamada pedra lascada, depois eles evoluíram um pouco, né, para trabalhar com a pedra polida, chegando no Homo erectus, né, que foi o primeiro hominídeo que criou e conseguiu passar para frente a técnica do fogo. Então, olha só, quando você passa essa técnica do fogo para frente, isso modifica o seu cérebro, mas ao mesmo tempo modifica as suas mãos, que modifica o seu corpo, tá? Então, essa condição humana, nós estamos enraizados no cosmos, ou seja, nós padecemos o mesmo futuro do cosmos, né? Nessa ordem, desordem, organização, nós somos seres terrenos, nós somos seres que pertencemos aos hominídeos, né? Ou seja, nós temos técnica, nós temos cultura. Isso está no nosso cérebro, mas está no nosso corpo também, está no nosso DNA. Humano do humano. Então, olha só, o Mohan, ele vai falar que existe uma unidade entre todas as pessoas. Então, leiamos Mohan. O humano é um ser plenamente. Ou desculpa, o humano é um ser a um só tempo plenamente biológico e plenamente cultural, que traz em si a unidualidade originária. Então, olha só, nós somos seres 100% biológicos e 100% culturais. Conforme eu estava falando, à medida que nós aprendemos a utilizar o fogo, o que aconteceu? Isso estava em nossa mente. Mas à medida que nós aprendemos a usar esse fogo e fomos passando isso adiante, isso foi modificando o nosso ser biológico. Então hoje o professor Wilson tem mãos finas, ele não tem garras, tá? Ele não tem presas. A sua mandíbula, ela perdeu a força. Perdeu a força para quê? Por quê? Porque eu consigo cozinhar alimentos. Isso fez com que o meu cérebro se desenvolvesse. Onde que está a minha cultura? A cultura está no DNA humano. Então nós somos seres ao mesmo tempo culturais e ao mesmo tempo biológicos. Talvez sejamos a única espécie no planeta a ter essa dupla condição, 100% biológicos e 100% culturais. Talvez, se existirem seres fora da Terra, eles não tenham essa dupla natureza, cultura e biologia. Talvez eles sejam apenas seres biológicos. Talvez, não sei, quem sabe um dia saberemos. Se eles forem apenas natureza, eles não terão se desenvolvidos culturalmente, né? Então nós não conseguiremos receber mensagens dele. Deixa aí aqui nos comentários, você acredita em seres fora da Terra? E esses seres, eles são ao mesmo tempo cultura e biologia? Se eles forem, eles serão inteligentes. Caso não, serão tão inteligentes como são os nossos cachorrinhos, que são muito, mas muito inteligentes. Nós somos, para o Mohan, sapiens e demis. O que significa? Que nós somos seres de razão, de sabedoria, mas também nós somos seres de loucura, amor, paixão. Aqui vos trago, na imagem ao lado, dois deuses, Apolo e Dionísio. Apolo simboliza o deus da razão, da luz, e Dionísio, o ser da festa, da embriaguez, do vinho. Nós somos ao mesmo tempo razão e loucura. Lembrando, tá? Não é que a razão é boa e a loucura é ruim. Ela pode ser, ambas, né? Pode ser boas e
ruins, tá? O excesso de loucura muitas vezes faz das pessoas extremamente racionais, tá? Então, nós somos sapiens e nós somos demis, ou seja, nós experimentamos a loucura e a razão em nosso ser. Primeiro enraizamento, cosmos. Segundo enraizamento, físico. Terceiro, terreno. Quarto, a nossa condição de hominídeos. Depois, o Mohan fala que nós somos ao mesmo tempo sapiens e demis. Uma mãe, diante de um perigo iminente contra os seus filhos, ela tem uma ação de proteção e essa ação de Demis faz com que ela muitas vezes enfrente o crime organizado, que ela tire o filho daquela situação de risco. É o seu lado Demis fazendo com que ela tome uma ação, tá? Então nós somos ao mesmo tempo sapiens e Demis. Leamos Mohan. Exprime de maneira hipertrofiada as qualidades egocêntricas e altruístas do indivíduo. Avança para paroxismos de vida, de êxtase e na embriaguez. Então, além disso, dentro de nós estão os aspectos egocêntricos e altruístas. Ou seja, dentro de nós seres humanos existem sementes daquilo que é de mais positivo no ser humano, mas também ao mesmo tempo daquilo que é mais ruim no ser humano. Você já se perguntou sobre esse dualismo que tem dentro de você e de cada um de nós, entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim? O seu lado sapiens e o seu lado demis. Além de sermos sapiens e demis, ou seja, sábio e louco, nós também somos seres que trabalhamos, mas nós não só trabalhamos, nós somos seres que gostamos daquilo que é lúdico, ou seja, nós queremos nos divertir. Nós somos seres empíricos, ou seja, seres que queremos ser como Tomé, né? Ver para crer, né? Mas ao mesmo tempo nós somos seres que imaginamos, que criamos, que pensamos no avião, que pensamos em explorar outros mundos, né? Somos empíricos e somos seres de imaginação. Somos seres que economizamos, mas também somos seres que consumimos, tá? Infelizmente, nos dias atuais, estamos consumindo e economizando bem pouquinho, né? Tá complicada a situação dos professores. Somos seres prosaicos, ou seja, nós somos seres que conseguimos escrever um texto de forma racional, detalhada, conforme nos apresentou o nosso querido mestre Descartes, né? Mas também nós somos seres poéticos, né? Nós fazemos poesia, nós deixamos as palavras, o texto mais bonito, né? Nós fazemos com que a nossa vida seja uma vida encantada. Nós não podemos ser só prosaico, nós temos que ser prosaico e nós temos que ser poéticos, né? Nós temos que viver nessa dupla dimensão do ser humano. Isso tudo, o lado sábio, louco, trabalhador, lúdico, empírico, imaginário, econômico, consumista, prosaico, poético, ele forma o ser complexo. Isso o Mohan fala que nós temos que ensinar na educação. Isso tem que ser universal, ou seja, do ensino fundamental à livre docência. Tá? Isso tem que ser para todos. Em geral, o ensino ele fragmenta o saber. Nós olhamos apenas um lado do conhecimento, um aspecto do conhecimento, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, e não conseguimos montar aquilo que é o ser humano. No entanto, esse ser humano é um ser
complexo, que ele apresenta de forma unificada, não de forma separada. O circuito cérebro-mente. Então, olha só, você já parou para pensar que o seu cérebro é diferente da sua mente? Cérebro, essa parte biológica, física. A sua mente é uma coisa totalmente oposta, né? Você pensa, tá? A sua imaginação, o seu conhecimento, aquilo que você sonha. Onde que está aquilo que você pensa, sonha, imagina? Aqui, nessa parte exclusivamente física e biológica, são coisas diferentes. E a nossa cultura é aquilo que nos envolve. Para o Mohan existe um circuito, tá? Entre cultura, mente e cérebro. A nossa cultura fez com que o nosso cérebro se desenvolvesse dessa forma, tá? Lembrando, tá? O Homo erectus foi o primeiro a dominar a, a cultura do fogo. Isso modificou o nosso cérebro, mas ao modificar o nosso cérebro, modificou a nossa mão. Nós temos o movimento de pinça, a nossa mão é diferente dos outros animais. A nossa pele é uma pele fina, diferente dos outros animais que são diferentes. Tem uma pele grossa, tem couro. Ou seja, existe um circuito entre mente, cérebro e cultura. Um desenvolve o outro, um é influenciado pelo outro. Só existe cultura porque nós temos esse cérebro que proporciona a cultura. Isso gera uma mente, essa mente é alimentada, mas também ela alimenta a cultura. Isso faz parte da nossa condição humana. Leamos Mohan. O homem somente se realiza plenamente como ser humano pela cultura e na cultura. Então, a nossa realização para o Mohan é na cultura e pela cultura. Não há cultura sem cérebro, ou seja, sem essa cachola aqui. Humano, aparelho biológico dotado de competência para agir, perceber, saber, aprender, mas não a mente, isso é, a capacidade de consciência e pensamento sem cultura. Nós vivemos esse circuito entre mente, cérebro e cultura. Só esse, professor Wilson? Não, nós somos seres que somos complexos, ou seja, nós somos formados por vários e vários fios. Nós temos também, olha que interessante, o nosso cérebro, ele é formado por esse circuito, razão, afeto, pulsão, tá? A nossa pulsão nós herdamos dos répteis, o nosso afeto nós herdamos dos mamíferos e a nossa razão dos mamíferos superiores, né? Então, nós temos um córtex e um neocórtex, né? Que talvez seja aquilo que é exclusivo dos humanídeos, né? Ah, além disso, nós estamos dentro de cada um de nós está a espécie humana e a sociedade na qual nós fomos formados. Ou seja, o indivíduo, professor Wilson, ele pertence a esse circuito: indivíduo, espécie e sociedade. Ou seja, a sociedade era formada por indivíduos, indivíduos de uma mesma espécie. Mas a sociedade também está no indivíduo e a espécie. Então, por exemplo, dois indivíduos, um macho e uma fêmea, eles conseguem formar uma nova sociedade de humanos. Por quê? Porque a espécie humana está dentro de mim. Mas além da espécie humana, a sociedade na qual eu fui formado. O professor Wilson ele é de Minas, então se alguém quiser o convidá-lo para comer um queijinho e tomar um cafezinho, ele vai aceitar de bom grado. E se você vier à minha casa, obviamente você vai comer um pedacinho de queijo, um pãozinho de queijo, um bolozinho. Por quê? Porque eu não sei receber uma pessoa aqui em casa
sem oferecer aquilo que minha mãe oferece. Ou seja, Minas Gerais está dentro de mim. A sociedade no qual eu fui formada está dentro de mim. E nós formamos essa sociedade. Aquilo que é bom na sociedade está dentro de mim. E aquilo que é ruim também. Também. Não tem como negar. Eu posso trabalhar para que isso não se desenvolva. Ok? Eu posso trabalhar para aquilo que é ruim no ser humano, aquilo que é ruim na sociedade não desenvolva dentro de mim. Eu posso excluí-la? Não, nunca. Isso sempre vai me atormentar. Eu tenho que estar sempre alerta a isso. Unitas multiplex, unidade e diversidade humana. Ou seja, nós somos seres únicos, nós somos seres diversos, no entanto, nós pertencemos à natureza humana. Se você compra, quem tem filho pequeno aí, ou que lembra, tá? Quando nós éramos crianças, né? Estávamos no ensino fundamental, nós tínhamos aquelas caixinhas de lápis de cor. Estava escrito 12 unidades, 24 unidades, 36 unidades. Então, olha só, existe uma unidade de lápis de cor, mas, no entanto, os lápis eram de cores diferentes, ou seja, existe uma unidade na diversidade. E a diversidade humana é aquilo que forma a nossa unidade. Talvez aquilo que seja mais comum de nós seres humanos é o fato de nós sermos diferentes, diversos, tanto fisicamente como psicologicamente, emocionalmente, etc. E o Morin, ele ressalta: cabe à educação do futuro cuidar para que a ideia de unidade da espécie humana não apague a ideia de diversidade. Ou seja, nós temos que cuidar para que a unidade humana não apague aquilo que nos faz humanos, ou seja, seres diversos. E que a diversidade não apague a unidade. Então, ao mesmo tempo, nós temos que ensinar as crianças, ensinar os jovens, ensinar os adultos e os idosos que há uma unidade e uma diversidade e que um não apague a outra. Isso é para termos as bases de uma educação para o futuro. Homocomplexo, né? Homocomplexos, o que significa complexos? Aquilo que é tecido junto, ou seja, não é fragmentado como são as peças de um quebra-cabeça. Leamos Morin. Somos seres infantis, neuróticos, delirantes e também racionais. Tudo isso constitui o estofo propriamente humano. O ser humano é um ser racional e irracional, capaz de medida e desmedida, sujeito de afetividade intensa e estável. Não é? Sorri, ri, chora, mas sabe também conhecer com objetividade. É sério e calculista. Ou seja, nós somos seres complexos. O, para o Morin, tá? O gênio brota da brecha incontrolável, justamente onde a loucura ronda. Olha que interessante. Nós precisamos criar novos gênios, novas formas de pensar. Por quê? Porque o mundo não aguenta mais aquela forma de pensar clássica, tá? Isso está destruindo o planeta Terra, está destruindo a vida, inclusive a vida de outros animais, além da nossa, tá? Nós estamos colocando em extinção outros animais e a nossa própria vida. Então nós precisamos recriar o ser humano. Para tal,
Nós temos que trabalhar o lado sapiens e o lado demis. De onde surge a loucura? Ela surge nessa brecha incontrolável que liga razão e loucura, sapiens e demis. A criação brota da união entre as profundezas obscuras, psicoafetivas e a chama viva da consciência. Aqui nós temos ao lado Einstein e nós temos Van Gogh. Duas pessoas que conseguiram unir a loucura com a razão. Dois gênios, tá? Nós não podemos mais ter uma educação fragmentada, uma educação que trabalha apenas um aspecto, o lado racional. Não, nós somos prosaicos e poéticos. Quem que trabalha exclusivamente um lado, um aspecto fragmentado? As inteligências artificiais, ou melhor, as inteligências artificiais generativas, né? Se você joga em uma dessas plataformas qualquer conhecimento, tá? Uma dúvida sobre qualquer coisa, ela trará uma resposta. E cada vez melhor será essa resposta. Daqui a alguns anos ou meses, tá? Muito melhor do que de qualquer um de nós seres humanos. Nós precisamos resgatar uma nova forma de compreensão do mundo, da realidade do ser humano. Nesse saber, Morin ele nos fala que nós temos que ensinar a consciência humana. Lembrando, primeiro princípio, erro e ilusão. O professor Wilson pode estar errado? Pode. Ele pode ter lido o Morin de forma errada? Pode. Morin pode estar errado? Pode. Você que está nos assistindo, pode estar errado? Pode. Isso nós temos que ensinar. Nós temos que ensinar também um conhecimento que seja pertinente, ou seja, um conhecimento que esteja no seu contexto, que seja interligado. E temos que ensinar a condição humana. Por isso, de acordo com Morin, a educação deveria mostrar e ilustrar o destino multifacetado do humano, o destino da espécie humana, o destino individual, o seu, o destino social, nosso, o destino histórico, todos entrelaçados, ou seja, todos de forma complexa, tá? O que significa complexo? Aquilo que é tecido junto e inseparáveis sobre o nosso enraizamento como cidadãos da Terra. Isso o Morin nos coloca como o terceiro saber necessário para a educação do futuro. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você está chegando pela primeira vez, se inscreva no nosso canal do CEP Edgar Morin. Tem muita coisa boa. Nós temos muitos convidados. Nós temos a nossa mestra Isabel Petralha, temos a nossa mestra Maximina Freire, Maria Cândida Moraes, Maria Angélica Arone, professor Wilson, discípulo dessas quatro lindas e sábias mulheres. E além disso, temos outros convidados que trazem vários e vários conhecimentos para você. Nós estamos no o nosso site, né? CEP Edgar Morin. Nós estamos no Face, no Instagram e no LinkedIn. Gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta o vídeo, se inscreva e compartilhe com seus amigos, por favor. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, tchau, tchau.